Olá pessoal, meu nome é Gemima e hoje eu vou falar sobre O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Mas primeiro eu quero pedir que você se inscreva no canal, curte e compartilha, porque assim você está me ajudando a espalhar o conteúdo. Bom, O Médico e o Monstro foi escrito em 1886 pelo Robert. Ele é escocês, né? É um ator que escreveu de tudo, foi assim um autor bem completo, né? Como a maioria dos autores costumavam ser naquela época, né? A gente está falando aqui da era vitoriana. Então, o Robert, ele escreveu de tudo um pouco. Ele escreveu romances, escreveu vários contos, escreveu poemas. A gente tem um livro muito bonitinho para crianças, que é O Jardim de Versos, que ele escreveu vários poemas. É um livro lindo, bem ilustrado, com poemas bem bonitinhos mesmo para crianças. Talvez você conheça um outro livro dele, que ficou muito conhecido, que é o romance A Ilha do Tesouro. É um romance infanto-juvenil, então muito adolescente e criança gosta de ler, mas isso não quer dizer que um adulto não possa ler, né? Esse aqui já é mais ali para adolescentes, adultos, porque é um livro que uma criança pequena, talvez, que venha a ler, não consiga entender. Eu digo assim, pequena, menor de 10 anos. Eu costumo indicar para 10, acima de 10. Principalmente se for uma versão integral como essa aqui da Pandorga. Porque esse livro requer um certo conhecimento de que o leitor já saiba ali diferenciar bem e mal, né? Já tem um conhecimento sobre isso, porque ele trata de questões espirituais, filosóficas, né? Tem ficção científica, tem... Então, assim, requer um conhecimento, um certo discernimento por parte do leitor, que talvez uma criança de 7, 8 anos muito provavelmente não tem. Então, vamos à história. O Médico e o Monstro trata-se do caso do Dr. Henry Jekyll e Edward Hyde. Henry Jekyll era o típico médico vitoriano, né? Um homem respeitado, que tinha suas posses, era rico, não tinha esposa e filhos, mas vivia muito bem na sua casa com seus empregados. Era um médico pesquisador, né? Ali podemos dizer que um cientista. E ele tinha conhecimento de que o homem é constituído por duas naturezas, uma boa e outra ruim, né? O bem e o mal, né? Essa dualidade que o homem tem desde os primórdios do mundo, né? E ele tendo consciência disso, ele sabia que ele, Jekyll, né? Ele era um homem bom, que fazia bons atos, que seguia uma vida justa, moral, mas que a todo momento tinha essa natureza ruim, né, dentro dele, que era propensa ao mal, queria fazer coisas más. E ele decidiu então criar uma poção para tentar separar essas duas naturezas, né, a boa da ruim, para que quando uma se manifestasse, a outra não fosse afetada pelos atos uma da outra, né, queria separar. E ele consegue desenvolver essa poção, né? E assim ele consegue separar as suas duas naturezas. Só que algo começa a sair do seu controle, né? Chega um momento ali que o Edward Hyde, que é a natureza ruim dele, é o alter ego ruim, começa a se tornar dominante, né? Sobre a natureza do bom, né? Do Jekyll. E ele comete crimes, os amigos do Dr. Jekyll começam a ter desconfianças de que esse Hyde é uma outra pessoa, é um malfeitor que está vivendo na casa do doutor, né? Ele passa a dar ordens para os empregados, né? E a todo momento ele fica mudando. Ele escreve cartas para os amigos. Um desses amigos é o advogado Dr. Utterson e o Lennon, que as pessoas que viviam ali com ele mais próximas. E chega um momento que o Edward Hyde, quando a natureza dele muda, né, ele toma a poção e o Hyde assume, o Hyde destrói as cartas, né, destrói documentos, destrói provas que o Jack tinha deixado. Então, a última parte desse livro é a confissão do Dr. Jack, contando todo o processo, como tudo aconteceu. E só nessa confissão é que você entende realmente assim o
que se passava na cabeça dele, por que ele fez tudo aquilo, por que ele criou essa poção. E é um livro, assim, muito bem escrito, né? Típico do autor. Tudo que ele faz é muito bem feito. Porque você vai lendo e você não consegue, assim, dizer, mas, poxa, será que são duas pessoas? Será que é a mesma pessoa? Será que é uma cópia? Será, né? Você vai se fazendo perguntas, mas no final ele deixa tudo amarradinho, tudo com a confissão. A confissão é bem longa. Os capítulos desse livro são bem curtos. Chegam ali a ter 3, 4 páginas. Até, isso mesmo. Até 4 páginas, 5 no máximo. São bem curtos, mas o último é a confissão dele, é um pouco mais longo e ele explica tudo. Então, assim, apesar de ser um suspense, né, um terror até, você não vai ter dúvidas no final, você vai conseguir entender tudo certinho. Como eu acho que já falei, esse livro foi publicado em 1886, né, estava ali no período vitoriano. Aqui é mencionado a Scotland Yard, né, que era a polícia de Londres, que muito famosa em Sherlock Holmes, né, ele chega a ser chamado Scotland Yard porque é feito todo um trabalho de detetive para descobrir, vão atrás de pistas. É um livro fantástico, tá? Gostei demais, assim, é um livro que estava na minha lista de leitura já há muito tempo, mas eu sempre estava priorizando outras coisas e deixando ele para depois. Mas resolvi pegar ele, assim, li rapidinho, em 24 horas, consegui ler. Ele é fininho, tem 100 e poucas páginas nessa edição, mas em algumas edições eu vi que tem até menos de 100 páginas. Nessa aqui dá mais porque ele é pequeno, esse livrinho é pequeno, da Pandorga, e ele é ilustrado. Sempre, a cada capítulo tem uma ilustração, então isso faz com que o número de páginas fique maior, mas ele é bem curtinho. É uma novela, né, curtinho, não é tão curto assim, então não é um conto, mas também não é tão grande para ser um romance, então é uma novela. E esse livro recebeu várias adaptações para o cinema, tá? Tem vários filmes aí que desde 1897, se eu não me engano, que vem sendo adaptações para o cinema desde 1887. Vem sendo feitas adaptações para o cinema desse livro, porque ele de certa forma inaugurou um novo estilo, né? Uma característica, digamos assim, né? A doppelganger, que seria a cópia, o duplo, o sósia, né? Ele inaugura esse conceito, né? Tiveram outros autores também, outros livros que adotaram essa característica, como o Dostoiévski, o duplo, Frankenstein, da Mary Shelley, que foi, assim, acho que o primeiro, que foi escrito em 1818, se eu não me engano. Primeira versão do Frankenstein, que traz essa dupla personalidade de algum personagem. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Então, assim, naquela época, parece que essa doppelganger se tornou o alvo de alguns autores, né? E todos eles pegaram e os mais famosos, né, esses que eu falei, criaram ali algum conto, alguma história, alguma coisa com essa característica de cópia, né? E aí depois disso nunca mais sumiu isso, né? Vem sendo assim feito até hoje, tanto que hoje tem o Príncipe e o Mendigo também, do Mark Twain, que troca, né? Não é exatamente uma cópia, porque são duas pessoas, né? O príncipe e o mendigo, só que eles trocam de lugar, como se fossem um gêmeo do outro, só que sem ser parentes, né? Eles trocam. Então, assim, depois disso, do advento desses livros, foram surgindo várias coisas, peças de teatro, outras histórias. Tudo que você vê sendo contado hoje já é uma cópia do passado, né? Tudo é fruto dessa literatura clássica que era efervescente, né, em séculos passados, 2, 3 séculos atrás, que hoje vem sendo copiado. Vou dar um exemplo bobo de cópia, mas que eu lembrei agora, que tem uma série que traz muito isso da cópia, que é a série Diários do Vampiro. A protagonista tem uma cópia que é fiel a ela, né, nesse exemplo. O físico é igual, mas as personalidades são completamente diferentes. Já aqui, nesse livro,
As personalidades são diferentes e o físico também é totalmente diferente. Por exemplo, o Dr. Jekyll, ele era um homem alto, magro, tinha uma aparência comum, bonito, talvez uma aparência normal. Já o Hyde, que é o lado ruim dele, era baixinho, né, forte, tinha uma força assim física. E a aparência dele, ele era peludo, tinha mãos grandes, peludas, unhas grandes. O rosto dele, né, todo momento que ele descreve, que ele fala da expressão facial do Hyde, é assim, alguém que assustava as pessoas, né, o jeito dele era mais truculento, mais grotesco, né, as roupas dele eram, sempre parecia que ele estava com roupa maior, as roupas sempre ficavam grandes nele, a calça ficava comprida, o casaco ficava comprido demais. Então, assim, a aparência do Hyde, tanto a aparência como a personalidade, eram realmente grotescas. Então, o autor quis enfatizar muito isso, né? O ruim era realmente ruim em todos os aspectos. O bom era normal, era tranquilo. Então, assim, muito bom o livro, muito bom mesmo. Ele deixa bem claro que quando a personalidade, quando ele mudava de personalidade, mudava tudo, né? Os crimes que o Hyde cometia não afetavam o Jekyll. E a vida que o Jekyll levava também não afetava o Hyde. Eles eram completamente distintos. Então, assim, vale muito a pena ler, tá? O livro. Indico aí demais. Quem quiser ler, quem tem curiosidade. Ainda não assisti os filmes, mas vou procurar algum depois para assistir. Talvez o primeiro que foi lançado, vou ver se eu encontro. Pra ver melhor, né? Sempre bom, mas primeiro, sempre o livro. Então fica aí a minha sugestão de uma ótima leitura, um clássico, que vale muito a pena ser lido, né? Esse autor, tudo dele que eu já vi até hoje, gostei, assim, não teve nada que eu não gostasse. Então, eu indico o autor, indico o livro e conheçam. Tchau.